Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, nossa reunião virtual aí. Que Jesus nos ampare a todos. Nós vamos fazer uma leitura do livro Fonte Viva. Sigamos a paz. Buscai a paz e siga, Pedro. Há muita gente que busca a paz. Raras pessoas, porém, tentam segui-la. Companheiros existem que desejam a tranquilidade por todos os meios e suspiram por ela, situando-a em diversas posições da vida. Contudo, expulsam-na de si mesmos, tão logo lhes confere o Senhor as dádivas solicitadas. Esse pede a fortuna material, acreditando seja a portadora da paz ambicionada. Todavia, com o aparecimento do dinheiro farto, tortura-se em 1000 problemas, por não saber distribuir, ajudar, administrar e a gastar com simplicidade. Outro roga a bênção do casamento, mas quando o céu lhe concede, não sabe ser irmão do companheiro que o pai lhe confiou, perdendo-se através das expressões de toda sorte. Outro ainda reclama títulos especiais de confiança em expressivas tarefas de utilidade pública. Mas, em se vendo honrado com a popularidade e com a expectativa de muitos, repele as bênçãos do trabalho e recua espavorido. Paz não é indolência do corpo, é a saúde e a alegria do espírito. Se é verdade que toda criatura a busca a seu modo, é imperioso reconhecer, no entanto, que a paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos do Senhor na posição em que nos encontramos. Recebido o trabalho que a confiança celeste nos permite efetuar, é imprescindível saibamos usar a oportunidade em favor de nossa elevação e aprimoramento. Disse Pedro, busque a paz e siga. Todavia, não existe tranquilidade real sem Cristo em nós. Dentro de qualquer situação em que estejamos situados, é a fórmula da integração da nossa alma com Jesus é invariável. Negue cada um a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sem essa adaptação do nosso esforço de aprendizes humanos ao impulso renovador do Mestre Divino, ao invés de paz, teremos sempre renovada guerra dentro do coração. Então, vamos aproveitando para nos harmonizarmos, nos preparando para essa palestra de hoje à noite, para esses ensinamentos que vão ser explanados. Vamos rogar ao Mestre Jesus que derrame sobre nós, sobre todos os nossos irmãos, as energias que estamos necessitando nesse momento. Que Deus, na sua infinita misericórdia, auxilie todos nós, auxilie os nossos irmãos que se encontram doentes, que possa, através dessas energias, fortalecer todos esses irmãos, dando entendimento, dando aceitação e a confiança de que tudo passa. Então, vamos
aproveitar essa oportunidade, dessa palestra, desses ensinamentos e nos esforçarmos a cada dia para colocar em prática esses ensinamentos de Jesus. Te agradecemos por tudo, Pai, e te pedimos, fique conosco hoje e sempre. Bem, meus irmãos, boa noite a todos. É uma alegria recebê-los na minha casa, vamos dizer assim. E a gente aqui está testando pela primeira vez esse novo formato de palestras públicas, para a gente ver se dá certo, se a gente pelo menos tem essa oportunidade da interação das pessoas de uma maneira mais direta. Então é sempre uma alegria renovada a gente poder aqui da forma como é possível e garanta a todos nós a segurança, a forma da gente poder realmente se encontrar, né, ainda que em ambiente virtual. E hoje, então, vamos iniciar essa nova forma de falar, da gente pensar, e com um tema que foi colocado pela casa, que tem a ver com, o tema é angústia e relação com Deus. Então, vejam só que não vamos aqui tratar de uma maneira, vamos dizer assim, técnica, do jeito que às vezes os psicólogos, obviamente, tratam do tema. Nós vamos tratar aqui de uma perspectiva religiosa, como a angústia enquanto sofrimento, enquanto uma das formas mais comuns atualmente de dores da alma. O que a religião, o que a doutrina espírita tem a oferecer para a gente poder tratar dessa questão tão, cada vez mais presente nos nossos lares, na nossa vida, e de uma forma ou de outra, todos nós em algum momento temos um tipo de ansiedade, temos isso conosco, essas dores, essas dificuldades, e para nós todos, então, repito, é uma alegria muito grande. Pois bem, meus irmãos, o que seria, então, eu falei angústia, né? Ansiedade, desculpe, tá, gente? Eu fiquei aqui com cabeça em angústia aqui agora na leitura final e acabei atrapalhando, né? Então, é ansiedade e relação com Deus, me perdoe. Então, o que é essa... o que a gente pode pensar sobre ansiedade? Que tipo de dor é essa? Que tipo de sofrimento é esse? É um tipo de inquietação ou insegurança em que você procura antecipar, procura visualizar um futuro, projetar um futuro que te inquieta porque você não tem algum tipo de controle sobre ele. Você percebe, de alguma forma, que você não tem condições de dominar esse acontecimento futuro que você acha que vai acontecer, que na sua imaginação você projeta, e isso te causa um tipo de desconforto, um tipo de tristeza, um tipo de dor, de sofrimento, de inquietação, que muitas vezes vão causando, e a gente vai tentando antecipar um monte de coisas, às vezes, na nossa vida. O que vai acontecer amanhã? Amanhã eu tenho isso, tenho aquilo para fazer. Será que vai dar certo? Será que não vai? Enfim, me parece que está muito ligado, e aí a relação com Deus, que nós vamos chegar nela, está muito ligado, talvez, a um tipo de onipotência, sabe? Um tipo de poder que supomos ter, que você acredita ter, que no fundo nunca tivemos. Então, o primeiro ponto aqui na nossa relação com Deus é a gente pensar que somos criaturas limitadas e com capacidade reduzida, frágil, de poder analisar e avaliar as coisas. Mal conhecemos nós mesmos. Parem para pensar. Né? Muitos de nós têm extrema dificuldade em se conhecer, em realmente perceber quais são os seus reais desejos, qual é o sentido da vida, e me parece que está tudo um pouco conectado. Uma pessoa que às vezes não tem muito claro na sua mente qual o objetivo da sua vida. O objetivo que eu falo é o objetivo, sabe, real mesmo. Por que você acorda todo dia, sabe? Esse tipo de coisa. Por que você está inserido numa família tal ou qual? Você tem filhos ou não tem? Que você tem uma família desse jeito, que você exerce uma função na vida, uma função profissional tal ou qual, ou não exerce função profissional, às vezes está dentro de casa. Então, esse tipo de colocação nossa no mundo, se a gente, às vezes, se entregar um pouco a um tipo de querer entender tudo, realmente é muito difícil. Querer entender o porquê de tudo o tempo todo, eu sinto em dizer, meus irmãos, mas é impossível. É impossível. Então, me parece que o Evangelho vem, para nós, pelo menos, dar uma resposta ou dar um sentido para a vida que me parece que dá uma segurança maior para a gente poder nos guiar,
para a gente poder nos orientar diante dos dilemas, das dificuldades que temos. Porque a pessoa que muitas vezes é causada ou é acometida desse tipo de ansiedade, muitas vezes parece que não tem muito claro na cabeça dela o real objetivo da vida. Porque todos sabemos que, de uma maneira racional, se a gente parar para raciocinar, todos sabemos muito bem que não temos nenhuma noção de controle sobre as coisas. Nenhum de nós aqui, estamos participando dessa reunião, tem garantia exata e precisa que vai estar nessa vida terrena até meia-noite. Né? Muitos de nós aqui sabemos muito bem disso. Racionalmente, você sabe que se você parar para refletir, nossa fragilidade é enorme. Nós temos hoje um inimigo, vamos dizer assim, um adversário enorme que é invisível, que é um vírus, né? Tamanha a nossa fragilidade, gente. Então, para muitos, a inquietação está tão grande porque supôs, em algum momento, que tinha força, que tinha coragem, que era superpotente e que nada poderia derrubá-lo. Calma, meu amigo. Algo invisível, chamado um vírus, pode derrubar facinho, em poucos dias. Né? Isso sempre existiu, obviamente. Só que agora nós estamos falando de uma questão, obviamente, muito mais ampla, e não é uma questão endêmica, uma questão muito grave, evidentemente, que repercute nas nossas vidas, mas me parece que é só para relembrar todos nós desta realidade tão clara de que não temos controle sobre as coisas. Isso permite uma leveza, sabe? Um tipo de situação de você saber o seu lugar, saber exatamente a sua função no mundo, saber que você é limitado. E confiança em Deus, me parece que é um caminho que você tem condições de seguir de um modo mais seguro. Sabendo que essa provisoriedade da vida, né, ou como diz Emmanuel, né, tudo que você está vendo, tudo que você consegue ver e tocar está em processo de morte. Já pensaram sobre isso? O tanto que Emmanuel às vezes até muito direto, né? Tudo que você vê e toca, tudo que está sensível aos seus sentidos está em processo de morte ou de transformação, para ser um termo mais sentido, mais oriental, né? Que eles nem veem como morte, eles veem como um processo, né, de transformação, na verdade, que é certo. Né? Então, se a gente tem um pouquinho dessa noção da nossa fragilidade, das nossas limitações, me parece que esse tipo de realidade faz bem a nós. Nós vamos começar a criar condições para que possamos nos ajudar a nós próprios, sabe? Esse tipo de entendimento que a gente começa a observar-se um pouco mais, a gente vê que não é tão coerente assim com os princípios que a gente gosta, né? Quantos e quantos religiosos, meus irmãos, né, se emocionam ao ler as passagens do Evangelho, né? Nossa, admiram Jesus de uma maneira profunda e sincera. Não estou falando que está mentindo e está fingindo, não, gente. Muitíssimos de nós realmente tem assim um apelo forte ao ensinamento do Cristo. Só que, infelizmente, meus irmãos, a nossa condição de fragilidade nos vai fazer, muitas vezes, nos deparar com situações realmente tristes. Por quê? Porque acreditamos em uma coisa, de alguma forma, estamos, às vezes, cientes de que, olha, eu devo amar minha família, eu devo amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a mim mesmo, e tal. Você fica ali convencido disso, mas na hora da prática, na hora da realidade, na hora de se defrontar com as situações cotidianas da vida, talvez você perdeu um ente querido, o outro está passando por um problema grave de saúde, alguma coisa que foge do seu controle, alguma coisa que você percebe que poderia ser diferente, que você queria ter mais controle sobre as coisas, e você não tem. No fundo, esse tipo de experiência dolorosa, muitas vezes, meus irmãos, é só uma forma de convidar a gente a subir mais um degrau na nossa evolução. É muitas vezes aquela forma que a gente, não, eu quero ficar aqui no meu ambiente que eu conheço, que eu sei o que eu estou fazendo, que eu tenho controle sobre tudo. E aí, de repente, há várias experiências na nossa vida, de âmbito individual, nas nossas experiências da vida mesmo, que a gente tem no nosso cotidiano, né, qualquer situação que a gente passa, e no âmbito coletivo que a gente está vivendo agora, né, porque ninguém esperava nós estarmos aqui hoje, né, um ano atrás, ninguém sonhava que uma palestra pública da Casa Espírita seria dessa forma, e tantas outras coisas que estão acontecendo. Então, vejam, que quando a gente tem um pouco de noção da nossa real condição, e, repito,
E isso passa, né? Óbvio que é muito triste a gente saber que é frágil. Isso não é muito simples, né? Da gente poder descobrir essa condição nossa de pequenez, de fragilidade, de precariedade, de que não temos controle sobre as coisas, de que nossa percepção é limitada, né? Nem conhecemos a nós mesmos direito. Então, tudo isso realmente é um processo muito doloroso para muitos de nós, né? E para todos nós, praticamente. Então, me parece que isso pode ser preenchido, e aí que vem o sentido completo da fala do Cristo, né? Quando ele diz lá, naquela passagem que ele vai falar do Consolador, né? Que está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, do Cristo Consolador, ele vai dizer o seguinte, né? Tem uma frase lá do Evangelho, está no Novo Testamento, né? Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei, diz o Cristo. Ou seja, sabe essa sobrecarga? Sabe esse peso que muitos de nós carrega? Meu amigo, há uma forma de você mesmo descobrir uma melhor forma, uma leveza de lidar com esse problema. Esse sobrepeso que você trouxe para ti, ele tem como, uma maneira real, efetiva, clara e segura de podermos, sabe, entregarmos isso para Deus. Não é que Deus vai fazer o nosso serviço, meus irmãos. Não é que Deus vai assumir as nossas responsabilidades. Não é isso. É um tipo de noção que a gente vai ter das coisas de pensar, falar, peraí, eu não sou tudo isso que eu suponho ser. Então, já que eu estou trazendo tanta coisa para o meu coração que eu não suporto, tem alguma coisa errada na minha própria percepção. Tem alguma coisa, algum discernimento meu da realidade que está equivocado. Que há formas de eu usar meu raciocínio para diminuir essa dor. Lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da relação com Deus, que tem como tema lá, pedi e obtereis, lá tem uma parte claríssima e muito bonita, que vai dizer algo assim, olha, Deus deu para nós a capacidade de pensar, a capacidade de raciocinar e de sentir, para a gente fazer um bom uso disso. Para a gente poder pensar e usar essas forças mentais que a gente tem a nosso favor. Entende? Então, quando a gente para, então vou pedir e Deus vai tirar todos os problemas como mágica, é óbvio que não é assim. É óbvio que é um trabalho que a gente começa de dentro e a gente aos poucos vai se convencendo disso. Eu não estou aqui dizendo que tem mágica, que tem milagre. Não é esse o sentido correto. Mas há uma forma da gente ter uma lucidez melhor sobre nós mesmos, sobre o mundo que nós cercamos. E é um processo que vai demandar, então, um aspecto fundamental que tem tudo a ver com a ansiedade, que é humildade. Então, o fato de nos percebermos pequenos, o fato de nos percebermos frágeis, demanda de nós, então, um exercício muito grande de que a grande maioria de nós supõe ter mais virtudes, mais força e mais poder do que efetivamente temos. Então, me parece que, ao invés de parecermos fortes, só que no fundo revela uma fraqueza, às vezes a gente está num processo inverso até. Um processo de quê? Quando você supõe muita força e tem fraqueza, então o que é o resultado? Você não vai conseguir levantar nada, concordam? Agora, quando você tem a noção mais precisa possível, você não vai conseguir ter a noção precisa, exata, mas a mais precisa possível, de poder levantar, de poder carregar aquilo que realmente você é capaz, é isso que Deus programou para você. Então, o contexto familiar que você vive, a realidade social que você vive, o profissional, enfim, está tudo totalmente gerenciado por essa força divina, por esse Deus que é de absoluto amor. E aí a gente começa a enxergar ou dar um significado às nossas dores, aos nossos obstáculos de uma maneira diferente. Porque muitos de nós olham para o obstáculo com revolta. Olha para o obstáculo, sabe, com aquela negação, com aquele, ai meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu creio que nós temos formas muito melhores, muito mais, sabe, mais saudáveis da gente lidar com o sofrimento, sem fantasiar, sem acreditar que, igual a sociedade de hoje, me parece que está muito assim, eu preciso ser feliz o tempo todo, eu não posso ter aborrecimento, eu não posso sentir nenhum tipo de constrangimento. Me parece que é um tipo de
realidade, minha família é perfeita, meus filhos são perfeitos, é o primeiro aluno da sala, meu trabalho tem que ser excepcional, eu tenho que trabalhar pouco e ganhar muito. Então, esse tipo de fantasia que a gente vai criando, de expectativa quanto ao mundo, me parece que leva a esse tipo de angústia, o tipo de sofrimento moral muito grande para nós. E, repito, a proposta aqui, então, é a gente poder canalizar essas energias, ou esse pensamento, essa forma de ver o mundo, de uma maneira um pouco mais real. Sabe? De usar realmente o nosso raciocínio, de usar a nossa capacidade de interiorização, a partir desse exercício de humildade, de perceber-se pequeno, de perceber-se frágil, para que a gente se sinta forte. Eu adoro usar o exemplo de Pedro, me desculpe meu repertório fraco, né, que é um exemplo muito forte para mim, né, que muitos que me ouviram já me viram falar desse exemplo, mas é que é muito significativo. Pedro, né, estava lá na última ceia, está lá no texto do Evangelho, está lá no Novo Testamento. Estava na última ceia, e aí Pedro começa a falar coisas, né, para Jesus. E Jesus conta, né, que ele vai ser crucificado, olha, gente, vai acontecer isso. Jesus consolando eles, né, olha, eu vou morrer, né, e vou ser crucificado. Então vocês fiquem bem, tá tudo certo, tá tudo sob controle, tá? Aquela frase lá de Paulo, né, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Aquela frase está lá na carta aos Tessalonicenses. Então, tá tudo certo, gente, tá tudo bem, é um sofrimento que é necessário que aconteça e tal. E Pedro fala, para onde o senhor vai, senhor? Eu vou para um lugar que agora você não pode ir. Aí Pedro, nossa, senhor, não, eu tenho coragem e força suficiente para te acompanhar onde for, Jesus. Aí Jesus olhou para ele, meu filho, você não tem essa coragem toda, não. Você não tem essa força, não, meu amigo, você está errado. Eu te digo, em verdade, que essa noite, antes que o galo cante, o senhor vai me negar 3 vezes. Tamanha a sua fragilidade, ele não falou isso, mas tamanha a sua fragilidade que você não está percebendo. Pedro não estava fingindo, meus irmãos. Pedro não estava fingindo para Jesus. Lógico que não estava. Era sincero o que ele falava. Ele supunha ter força. Ele não tinha. E aí, olha o que é interessante. A partir do momento que ele aconteceu a terceira negativa e o galo canta, o que aconteceu com ele naquele estalo? Ele teve a noção de realidade da sua própria fraqueza. E aí, qual que é o resultado? Se tornou chefe, porque se tornou o mais forte de todos. Olha que curioso. Como é que parece até paradoxal. Você é forte na medida em que conhece a sua fraqueza. Olha que coisa. Então a gente se torna forte quando é humilde. A gente se torna forte quando sabe os seus limites, quando desconfia um pouco das suas certezas, vamos dizer assim. E a gente trabalha naquela vida aberto às experiências, sabendo que nós estamos relacionando com pessoas imperfeitas em um mundo imperfeito, e, portanto, é natural que você saia de sua casa e vá em qualquer lugar e vai encontrar dificuldades. Vai ter uma pessoa, vai lidar com uma pessoa mal-humorada, às vezes no comércio, vai tratar com o seu trabalho, no seu colega de trabalho, com uma pessoa que às vezes não dormiu bem. E isso você vai começar a ver com naturalidade, por quê? Porque à medida que você vê e enxerga a sua fraqueza, você percebe também que as outras pessoas têm as suas próprias fraquezas. Então, veja como a vida vai desenhando. Aí, se você complementar essas ideias de fraqueza, de fragilidade que a gente tem, dessa humildade, com uma confiança de que Deus está gerenciando tudo isso, ou seja, uma suprema inteligência a serviço da sua vida, que coloca as necessidades de acordo com que cada um, coloca as dificuldades de acordo com as necessidades de cada um. E com muito amor. O Evangelho tem uma passagem maravilhosa, né? Vocês imaginem quem é um comerciante, ou quem presta um serviço, sei lá, imagina um pedreiro, que tem a diária de R$200, suponhamos. Né? Ele já tem um preço que ele costuma prestar o serviço. Olha, meu serviço no meu dia é R$200. Né? E ele trabalha com afinco, com dedicação para ganhar R$200. O Evangelho vai dizer o seguinte, só para a gente entender. O fato de você passar por uma experiência dolorosa sempre tem a marca de Deus, do amor de Deus nela. Então, aquele sofrimento que você está passando, sabe?
A marca divina é Deus falando com você. Então tem um amor divino presente. Mas como, Fernando? Eu estou sofrendo. Pois é. Sabe esse pedreiro que ganha R$200 para trabalhar um dia, na cabeça dele R$200 é um preço justo? Sim. É como se fosse alguém chegar para ele, ô meu amigo, eu te pago R$20 mil para você trabalhar hoje muito. Você aceita? Você imagina a alegria desse pedreiro? Dá para calcular? É mais ou menos essa postura, porque Deus é essa pessoa que paga os R$20 mil. Mas, Fernando, isso não existe. Que ser humano que paga isso? Isso não é coisa de ser humano mesmo, não. Isso é coisa de Deus. Entende? A gente não tem capacidade para pensar o amor de Deus. Mais ou menos como a ideia do filho pródigo lá. Nós não temos condição de imaginar a profundidade do amor divino. Então, é essa a ideia de passarmos por obstáculos. Então, é esse tipo de alegria interior, não de sorriso no rosto, não que você vai fazer festa, oh, que maravilha, eu estou com câncer agora, nossa, obrigado, Senhor, e veste a camisa, obrigado, Deus, pelo meu câncer. Não é essa a história. Mas uma alegria interior de falar, nossa Senhora, se Deus permitiu, e eu confio demais no amor desse Pai, eu confio muito no amor desse Deus. Se Ele permitiu que eu passasse por isso, é porque eu estou naquele dia da promoção. É porque eu estou naquele dia da diária de R$20 mil. Então eu não posso perder a oportunidade. Eu tenho que reunir minhas melhores forças possíveis para trabalhar, conseguir chegar até o final do dia. Para conseguir chegar e juntar realmente as melhores forças, meu melhor jeito para poder dar conta de passar por essa dificuldade que você passa hoje. Então me parece que a partir do momento que você vê, enxerga a necessidade, o amor divino em cada instante, em cada momento, a gente para, sabe, com essas reduções. Que o meu sonho é acordar hoje e eu ter controle sobre tudo. E acordar de manhã, eu vou acordar, vai estar meu café da manhã com tudo que eu gosto. Minha esposa vai colocar lá meu ovinho, daquele jeito, nem duro nem mole. E vai ter lá a tapioquinha, vai ter o suco só com 2 pedras de gelo, do jeitinho que eu quero. E depois tudo vai transcorrer ao longo do dia do jeito que eu estou imaginando. Eu vou chegar no banco, não vai ter ninguém, eu não vai ter fila. Eu vou chegar para o meu patrão, hoje você vai sair 1 hora mais cedo e vou te falar mais. Vai trabalhar 1 hora menos por dia e ganhar mais. Então, percebam as ilusões que a gente cria na vida, o tanto que isso é prejudicial para nós do que a gente lidar com a realidade do mundo. Aí a gente vai desmoronando, porque o dia de ninguém é assim. Né? E se for um dia ou outro, é claro que a gente tem que se felicitar e tem que ficar alegre, mas sabendo que isso é um dia para a gente ter forças e lembrar com muita força dele de entender que temos muitas bênçãos, ou seja, muitas coisas para nos ajudar na vida, e eu acho que nos falta lucidez, na verdade, para identificar tantas bênçãos que a gente tem, né? E começarmos, sabe, a ter uma visão assim, Senhor, que me dê paciência. Aliás, está lá no capítulo 28 do Evangelho. Está lá explicando para nós como é que deve ser a nossa oração. Uma oração que pede coragem, que pede paciência, que pede força, sabe? E não um tipo de oração quase infantil que fala, Senhor, que tudo aconteça como eu quero. Me parece que as nossas maiores crises, os nossos maiores conflitos, aliás, os conflitos mais graves que a gente pode ter é o conflito com Deus. E me parece que a angústia está diretamente ligada, pelo menos do prisma religioso, a uma briga com Deus. Porque me parece que você quer dominar o mundo, você quer dominar as coisas, dominar os acontecimentos, mas na verdade tem Deus, você é criatura. Né? Então, se você se olha, né, se eu sou criatura, você tem que portar como o quê? Como criatura. E não como Deus, não como Criador, não como quem domina, não como quem tem o melhor juízo possível sobre o seu próprio bem. Porque todos nós aqui, obviamente, ninguém reza de manhã para desejar, Senhor, que tudo dê errado hoje, que eu me dê mal, tal. Ninguém pensa isso. Mas, se você parte da premissa, ou se você começa a construir dentro de você a convicção, a partir de muito trabalho interior, de que Deus é só amor, de que tudo de Deus é realmente, tudo é bênção, como diz lá Paulo, né? Em tudo dás graça, em tudo. Porque nós só damos graças quando chega o celular novo. Né? Nós só damos graças quando acontecem as coisas do jeito que você quer. Nós só damos graças quando chega um presente. Né?
Então, quando acontece bênçãos, quando acontece aqueles benefícios, aquelas comodidades para a vida física, principalmente. Então aí, nossa senhora, Deus é bom demais, gente, para mim. Meu Deus do céu, que bênção. Aí você está dando graças a Deus. Mas Paulo vai dizer, em tudo dai graças. Então vejam como para a gente chegar nesse nível, me parece que, e aqui, repito, o Evangelho é um livro, e todo o ensino de Jesus, ele é melhor entendido ou melhor interpretado se você pega essas lições, sabe, e se torna um guia para você ter condutas. Não é só uma forma de livro para você considerá-lo como sagrado, mágico, etc. Não, eu vou carregar o Evangelho comigo porque eu sei que não vai ter mal para me atingir. Não é essa a ideia. É observarmos essas leituras edificantes, esses ensinos, e já tentarmos colocar isso em prática, ou imaginarmos como isso vai repercutir na nossa vida real. Então, gente, Paulo disse aqui então para nós, ou seja, aqui nós temos um projeto de vida bem-sucedida, né? Quer ser feliz mesmo? Como diz Jesus lá, bem-aventurados, né? Bem-aventurados é ser feliz. Então, quer ser feliz? Em tudo dai graças. Então, isso demanda de nós um tipo de convicção interior muitíssimo difícil e profunda. Mas é preciso que saibamos para onde vamos nos direcionar. E com isso, com essa direção, vamos dizer assim, com essa linha de conduta que você leva o Evangelho como um guia mesmo, uma bússola, sabe? É como se tivesse uma bússola no bolso. E aí você tem algo difícil na vida. Você vai consultar a bússola e depois tentar agir ou tentar caminhar no sentido que a bússola te encaminha para onde você quer, para o destino que você quer. Então vejam, você vai construindo em você convicções, valores, vai construindo em você esse tipo de certeza, repito, da sua pequenez e do amor divino, e com isso você começa a criar condições para um caminhar muitíssimo menos sofrido. Menos sofrido. Então a proposta aqui, repito, não adianta a gente falar de ilusão. Olha, pode vir aqui, escutar palestra, tomar passe, ler o Evangelho, que você não vai ter problemas e sua vida vai ser um voo de cruzeiro, sabe? Sem turbulência. Isso não existe. O que é a proposta aqui, então, é você ter um outro tipo de disposição interior diante das provas. É você conseguir criar condições dentro de você para que você deixe de desculpismos, deixe de colocar a responsabilidade fora de você, pare de culpar os outros sobre os seus problemas, as suas dificuldades, assuma os seus erros. Se algo está dando errado, se você está sofrendo, a causa é interna. Né? Os antigos falam isso, os orientais falam isso o tempo todo. Há muito tempo antes do Cristo. Né? Então, ou seja, busque dentro de você a solução para os problemas. Me parece que a angústia é um tipo de autossuficiência que nós não temos, ou uma visão de que temos poderes ou força que efetivamente não temos, como Pedro, já aconteceu com Pedro. E me parece que a ideia de que termos esse tipo de segurança na vida vai nos conduzir a caminhos muito mais seguros, meus irmãos. Vai nos conduzir a um tipo de felicidade interior que você sabe, olha, o obstáculo é duro. É mais um dia doloroso que eu vou passar, que eu já sei, porque tem essa ou aquele problema para resolver. Mas o final do dia está aí. Para cada dia basta uma aflição, como diz Jesus, né? Então, se você vai lá, encara com aquele sentimento do pedreiro que está ganhando 20 mil reais na diária, sabe? Então, a felicidade grande, aquela felicidade interna, saber que vai suar do mesmo jeito, vai dar calo na mão de pegar na enxada, de trabalhar com as pessoas, de assentar tijolo, mas sabe que no final o prêmio é maravilhoso. Então, o que falta a nós, me parece, é essa convicção de que esses sofrimentos têm um sentido. Tem um sentido, e esse sentido está dentro de nós. Então vamos, meus irmãos, continuar nessa busca interior. Eu que recomendo fortemente a leitura do capítulo, principalmente do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo Pedi e Obtereis. Desculpe, gente, estou falando 28. 28 são as preces espíritas. É o 27, tá? É o capítulo 27. O 28 são as preces que também vão te ajudar, mas é o 27. Pedi e obtereis, como algo que a gente vai aprimorar a nossa relação com Deus, a
a gente vai aos poucos, como um casamento, a gente vai construindo isso sem mágica, sem ser do dia para a noite. Não, sabe? É com oração, é com esse relacionamento que a gente chama de fé. Então, que essa fé, então, em nós, essa relação com Deus se aprimore para a gente diminuir um pouco essa ideia que a gente tem de vaidade, de orgulho, e a gente possa realmente viver essa vida, passar por essa existência com sentido, com a lucidez melhor a respeito da nossa existência e do porquê estamos nessa vida aqui, e por que tantos obstáculos enfrentamos.